E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio deste nosso vosso Linhas Direitas, desta semana com a presença da Teresa Nogueira Pinto e do Nuno Lebreiro e a ausência, desta vez, do Vítor Nunes, que está, julgo eu, a esta hora em trânsito. Nós estamos a gravar na noite de 26 de novembro de 2025, exatamente 50 anos e um dia depois do famigerado 25 de novembro, que teve... cujo 50º aniversário teve cerimónias precisamente ontem e com alguma polémica. Foi um tema mais ou menos transversal durante esta semana e nós vamos também aqui falar um bocadinho sobre isto. Vamos tentar escapar aqui um bocadinho em episódios de rosas e cravos e tira e põe, a não ser que alguém queira falar sobre isso, naturalmente, mas eu ia começar por ti, Teresa, e fazer uma pergunta muito direta, e depois avançarás como quiseres. Tu achas que o 25 de novembro é a data da direita? Da minha direita, não. Não, acho que é a data possível da direita possível, sendo totalmente honesta. Agora, eu não tenho o conhecimento que tu tens do ponto de vista histórico do que é que aconteceu de facto no 25 de novembro. Portanto, quem não tem esse conhecimento historiográfico detalhado, acaba por olhar para a data como uma data, o que é essa data ativa na memória coletiva, não é? E o que tu vês, e para a minha geração, eu não era nascida no 25 de novembro, calculo que vocês também não. Nenhum de nós era, sim. Pronto, portanto não podíamos estar em lado nenhum no 25 de novembro, mas, ou seja, do ponto de vista político, hoje é uma data relativamente consensual, mesmo que para isso se tenha que ignorar, ou por ignorância propositada alguns aspectos do 25 de novembro, é consensual do centro à direita. E por isso mesmo, ou seja, é consensual como uma data que, de certa forma, serve de cimento. Porque a verdade é que o 25 de Abril foi uma data absolutamente apropriada e na sua estética e nos seus heróis e em tudo isso, é uma data do imaginário da esquerda. É muito difícil, quer dizer, nós todos concordamos que o 25 de Abril foi uma condição necessária e suponho que desejável para acabar com o regime, não era uma questão de tempo para acabar, mas é muito difícil para alguém à direita, sobretudo à direita, sem ser centro-direita, entusiasmar-se com a estética e as narrativas e os heróis do 25 de Abril. E a direita no Portugal democrático, e a direita democrática precisa de uma data também. E nesse aspecto eu acho que faça sentido o 25 de novembro. Agora, muito honestamente, e por pessoas que eu sei que sabem muito mais do que eu sobre a data do 25 de novembro, talvez haja aqui um bocadinho de mito, como há sempre em tudo, não é? Nas datas fundadoras, quando são as possíveis, são as possíveis. Agora, é indiscutível que acabou... Está bem, é muito fácil nós agora dizermos não havia nenhuma hipótese de Portugal se tornar uma ditadura comunista, porque a União Soviética não queria para nada, não podia ir contra a Ialta, e por uma série de razões, e o Cunhal já tinha percebido isso. É fácil hoje, mas se calhar em novembro de 75 não era. E não há uma normalidade do ponto de vista, quer dizer, Portugal não é uma democracia liberal até, e não é no dia 26 de novembro também, mas é uma condição necessária para Portugal se tornar uma democracia liberal. Então eu acho que do ponto de vista histórico isso talvez não seja assim, porque a esquerda é vencedora do 25 de novembro, de certa forma, na sua capacidade de se institucionalizar e do total branqueamento do PCP, que partido fundador da democracia. Quer dizer, nós estamos sempre com a laracha do PCP, partido fundador da democracia. Pois, não foi da democracia que eles queriam, a democracia burguesa que eles desprezam profundamente, não, se tivesse sido por eles, teria sido outra. Nesse aspecto, continuámos com o Conselho da Revolução, essas coisas todas, e é a data dos moderados, não é? É o grande consenso dos moderados. Agora, também não faz mal à direita ter uma data em que se revê, e acho que é muito interessante do ponto de vista
do debate e do combate político, acho muito interessante olhar para esta, e aí também até para os símbolos das rosas e dos escravos e tudo isso. No fundo, a direita, como tem muito poucas coisas que a una, do centro à direita, fica muito entusiasmada com estas coisas que são um pequeno chão comum. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que hoje é uma data que une a direita. Se me perguntaste se a direita foi vencedora do 25 de novembro, eu acho que não foi. Mas eu acho que a direita não venceu nada em Portugal até agora. É a primeira vez que a direita pode tentar vencer alguma coisa. Portanto, pode ser um bom começo. Nuno, corroboras a ideia? A direita nunca ganhou nada em Portugal? Mais lá a vocês dois e aos nossos ouvintes. Não, acho que isso depende da concepção, não é? Quer dizer, nós já aqui falámos várias vezes e a Teresa tem uma concepção de direita, penso que é fundamentalmente diferente da minha. E, portanto, eu tenho um conceito mais lato, mais abrangente, portanto, sofro menos dores com o processo histórico, digamos assim, dos últimos 50 anos, apesar de concordar com muito o que a Teresa acabou de dizer. Para mim, as consequências dos eventos têm relevância e aquilo que acabou por acontecer, e aquilo que hoje em dia me parece que é factual, é que a 25 de Abril celebra-se o fim da ditadura e a 25 de Novembro o triunfo das condições para uma democracia ocidental em Portugal. Estas são marcos históricos, é óbvio que há sempre graus de cinzento e há sempre algumas coisas, as coisas não são brancas e pretas de um momento para o outro, não é? Aliás, o próprio 25 de Abril, por exemplo, quer dizer, é aquele movimento, é aquele dia que está marcado, mas as condições históricas para a existência do 25 de Abril já vêm muito antes e prolongaram-se depois do próprio dia. E o mesmo, com certeza, com o 25 de Novembro. Portanto, as datas têm esta ficção mitológica que a Teresa referia aí bem, e nesse aspecto nada a apontar. Agora, acho que são duas datas fundamentalmente diferentes, e portanto, em 25 de Abril celebra-se o fim de uma ditadura, portanto é uma data que tem essa carga simbólica que é positiva, e a 25 de Novembro o triunfo da democracia liberal. E é importante distinguir uma coisa da outra, precisamente por aquilo que se passou entre uma data e a outra. E nesse aspecto, o 25 de Abril, em boa verdade, devia de ser celebrado por toda a gente. Eu penso que estamos todos de acordo que o regime, nenhum de nós aqui defende o regime anterior e gostamos do regime democrático de liberdade plena. E, portanto, não é isso que está em causa. Aquilo que está em causa, e é essa a apropriação por parte da esquerda em relação ao 25 de Abril, é que essa data abriu a possibilidade para a implementação em Portugal do regime que eles queriam e sonhavam implementar. E foram nessas condições e por esse regime que eles lutaram durante muito tempo, e que se criou um clima de pré-guerra civil e as condições do verão quente, tudo isso. E isso de facto terminou no 25 de Novembro, tornando irreversível a implementação e vitorioso quem lutava pela democracia liberal. E portanto, em bom rigor, estas duas datas deviam ser de todos. Não são porque a esquerda, que é totalitária e pródiga, como todos os movimentos totalitários no revisionismo histórico, procura implementar a sua própria interpretação às datas e vinculá-la como sendo uma verdade absoluta, onde, obviamente, a posição deles é tida como a boa e a dos seus adversários é tida como a má. E nesse sentido, obviamente, o 25 de Abril é bom e fantástico porque lhes abriu as portas
à possibilidade de poderem ser vencedores, e o 25 de novembro é terrível porque lhes matou a possibilidade de serem vencedores. É por isso que a esquerda detesta o 25 de novembro. E, portanto, demite-se dessa celebração por autoexclusão. A questão mais importante aqui é que eu acho que nós acabamos a tomar, não é nós acabamos a tomar, é que há uma colonização por parte da extrema-esquerda intelectual. Não sei se podes dizer isso na mesma frase, mas desculpa. Não percebi. Extrema-esquerda intelectual, não sei se podes dizer isso na mesma frase. Mas... Achei que era colonização. Não, uma colonização intelectual por parte da extrema-esquerda, digamos assim. Dos seus próprios valores. Porque, que eu saiba, o Partido Socialista é um partido que gosta de uma democracia ocidental e é defensor dessa democracia ocidental. E, aliás, até Costa foi subscritor do cordão sanitário contra aquelas forças que precisamente conspiraram contra o estabelecimento de uma democracia ocidental em Portugal. E por isso o 25 de novembro não tornarmos isto uma coisa de esquerda-direita, o 25 de abril é para a esquerda e o 25 de novembro é para a direita, parece-me redutor neste aspecto. Porque para os amantes e os defensores da democracia liberal, as duas datas acabam por ter importância. Em particular, obviamente, o 25 de novembro, por estas circunstâncias que eu já disse. E eu acho que esta demissão da esquerda face ao 25 de novembro, de uma esquerda mais lata do que a tal extrema-esquerda cultural e intelectual e que anda pelas redações dos jornais e nos teatros e etc., da cultura e esses meios, é uma demissão triste por parte de quem entra nesse ressentimento, negando aquilo que é a sua própria essência enquanto democratas, e ficando debaixo do ressentimento de quem perdeu. E eu acho que nesse aspecto é importante, porque a barreira e aquilo que divide a aprovação da desaprovação do 25 de novembro fica precisamente naqueles que não desejavam esta democracia ocidental em Portugal. E esses são a minoria, eu quero acreditar, são a minoria no país. E, portanto, extrapolar isso para toda a esquerda parece-me injusto para muita gente. E, portanto, eu também não vou fazer isso. Acho que em boa verdade, para bons democratas, e se tivéssemos já uma democracia madura, saudável, livre de ressentimentos, as duas datas são datas importantes na fundação do regime no qual nós vivemos. Agora, se esse regime é tudo aquilo que poderia ter sido, aí já é outra conversa. E se calhar há espaço precisamente para aquilo que a Teresa estava a dizer, no sentido dela de que a direita nunca ganhou, eu poria as coisas de uma forma diferente, no sentido em que verdadeiramente o espírito sociológico, completo, participativo de uma verdadeira democracia do tipo ocidental, tenho dúvidas que alguma vez tenha cumprido genuinamente em Portugal. Mas isso tem a ver com uma circunstância que eu penso que a direita compreende e que a esquerda não percebe, é que não é o decreto que faz a população e que gera a população, que molda a população, mas sim a população que inspira e que molda os decretos. Ou seja, o regime é e será sempre
dentro da baliza de uma democracia representativa, o espelho da cultura política portuguesa. E, portanto, não pode não ser a cultura dominante, já agora. Não percebi. Que pode não ser a cultura dominante. Claro, não é a maioritária, mas é a hegemónica, e a hegemónica sempre foi de esquerda. Quando eu digo que a direita nunca ganhou nada, é porque a cultura em Portugal, desde o 25 de Abril, eu diria que mesmo desde antes do 25 de Abril, sempre foi dominada pela esquerda. Cultura num sentido lato. Okay? O ensino, a arte... Isso sim, mas eu estava a falar noutro sentido. Eu estava a falar estava a falar noutro sentido, estava a falar mais do espírito sociológico do país, que eu acho que mais do que ser de esquerda ou de direita é político. Não estou a falar das tais elites intelectuais, entre aspas, que vocês estavam a gozar, não é dessa cultura que eu estou a falar, mas estou a falar da cultura de um povo, da maneira de viver o fenómeno político, da maneira de olhar para si próprio, da maneira de olhar para a nação, nesse aspecto, eu vejo muito mais continuidade. Sem elites? Não achas que é preciso? Ou seja, tu achas que essa cultura, eu percebo o que é que tu estás a dizer quando falas nessa cultura, mas essa cultura consegue ativar-se, expressar-se, ter consciência de si própria, se não tiver nas elites, elites é uma palavra hoje em dia com uma conotação muito negativa, mas nas elites culturais, mediáticas, políticas, etc. expressão. Certo. Não, e esse provavelmente será um dos grandes problemas, e muito desse problema teve ali naquele ano entre as duas datas que nós estamos aqui a falar. Os saneamentos e o mandar calar, a quantidade de pessoas que tiveram que sair, e a apropriação dos meios culturais, de facto, por parte desta esquerda totalitária, que não é representativa, de facto, da realidade do país. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, o que eu estava a dizer, num sentido um bocadinho mais lato, é que se o ideal da democracia ocidental que triunfou no 25 de novembro ficou por alguma maneira por cumprir em Portugal, deve-se também a um conjunto de condições sociológicas que o país tem e que nesse aspecto, e nós já temos a oportunidade de falar disso aqui no programa, já vêm de trás. E, portanto, se por um lado há aqui uma circunstância muito negativa dessas elites intelectuais estarem muito colonizadas pela esquerda, e esta esquerda mais totalitária, por outro lado, o regime anterior, por ter durado tanto tempo, também contribuiu para essa apolitização, digamos assim, por parte de uma grande maioria da população, que sem uma participação mais ativa inquina o próprio processo democrático e as próprias liberdades. Claro, e eu acho que isso tem muito a ver com o facto da democracia se ter feito contra um regime, para todos os efeitos, autoritário, nacionalista, conservador e associado à direita. Portanto, a direita democrática tem uma espécie de pecado original. O que é que cada vez que nós saímos das baias da esquerda, de que é que nos acusam? Fascista, saudosista do Estado Novo, não é? Acho que agora nos estamos a conseguir emancipar disso, não é? Até porque esta geração, a maior parte das pessoas já não pode responder por isso, não estava cá, não é? Não tem que ser saudosista disso, nem sequer o viveu, não é? Mas durante muito tempo, e se tu vis no países do leste, acontece exatamente o contrário, que é a reação, a consciência de liberdade faz-se contra o comunismo. E, portanto, é muito mais fácil ativar isso. Agora, eu acho que nós estamos num fim de ciclo e, portanto, finalmente podemos nos libertar disso e começar a ter um campo de jogo mais nivelado. Espero. Há uma tese que acho que o Mita Ribeira, que há tempos falou disso numa entrevista, que dizia que Portugal funcionava bem nos últimos 200 ou 250 anos, funcionava por ciclos de 50. E, portanto, nós estamos mais ou menos a aproximar-nos disso. Grosso modo, não são 50 anos exatos. Mas esse fenómeno é engraçado, até porque vocês disseram uma série de coisas que eu fui pensando e eu estava aqui quase com vontade de ir interrompendo, mas depois às tantas cortávamos aqui um bocado o raciocínio e perdíamos um bocado o fio à meada. Mas a partir de agora acho que nos podemos começar a interromper. Então eu aproveito já para... Mas há um fenómeno engraçado que é...
o 25 de Abril também acontece mais ou menos 50 anos após o 28 de Maio. E há aqui este fenómeno giro que é, pá, ninguém se lembra pelo menos não há grandes relatos disso, de ali nas vésperas do 25 de Abril, nos últimos anos, etc., já com o Marcelo Caetano, não havia, até pela própria natureza do regime, não havia no fundo, esta ação de campanha permanente face ao que havia antes do 28 de Maio. Vou tentar fazer explicar. 50 anos depois do 25 de Abril, em que há de facto, e começa a existir de forma muito mais vincada, uma mudança geracional, nós continuamos a olhar para tudo aquilo que vem da direita como se fosse pré-25 de Abril, como se fosse o Estado Novo reencarnado. E isto seria mais ou menos o equivalente a ter a nata do regime em 24 de Abril de 74 de dizer, não, vocês não podem fazer nenhuma revolução porque senão vêm os republicanos. Vem o Afonso Costa outra vez, você quer um Afonso Costa de cada esquina. Saiu-nos o António Costa. Saiu-nos o António Costa, foi mais ou menos foi o Afonso Costa que tivemos direito. Não é muito diferente. Isto é um sinal de degradação dos tempos. Cada um tem o Costa que merece. Exato. E, aliás, a geração que faz o 25 de Abril, portanto, aquela gente toda que tem, vamos considerar aqui entre os 18 e os 30 anos, estavam, não só, já nem digo relativamente ao 28 de Maio, mas até à própria Segunda Guerra Mundial, a uma distância muito mais curta do que a geração que tem agora entre 18 e 30 anos está do 25 de Abril. Estamos a falar de uma distância de 30 anos. 30 anos, para nós, foi a meados dos anos 90. Aquela gente, em 74, tinha a mesma distância para o fim da Segunda Guerra Mundial que nós temos para a eleição do Guterres. E em 74 já ninguém falava sobre a Segunda Guerra Mundial. Ninguém dizia, isto agora os alemães vêm não sei o quê. O mundo tinha mudado. E em Portugal parece que isso nunca mudou. E eu acho que é isso, eu acho que já uma vez escrevi um texto sobre isso, e que no fundo que eu achava que se devia começar a falar de uma espécie de 25 de Abril do futuro. E que também acho que no fundo nós estamos a assistir aqui uma espécie, já não do movimento revolucionário como há 50 anos era possível, por força das circunstâncias, do tempo, da vida como ela é hoje, da circunstância geopolítica até em que nós estamos inseridos. Uma coisa como aconteceu há 50 anos não é assim propriamente plausível. De repente saem os militares todos à rua e põem pessoas e não sei o que, isso já não vai acontecer. Mas há uma espécie de revolução em slow motion que nem que seja só por isso, porque há uma mudança geracional e porque há uma reação de uma geração que, por ser jovem, reage à situação. E a situação em 74 era conservadora, enfim, situacionista porque tinha mesmo que ser um regime com 50 anos e não sei o quê, e agora acontece a mesma coisa por oposição mais ou menos à espécie não é do consenso democrático, porque eu acho que apesar de tudo isso, esse consenso democrático lá do centro, eu acho que continua a existir, as pessoas não vislumbram, quer dizer, haverá sempre quem, mas acho que a grande maioria das pessoas não imagina viver num regime e até num sistema completamente diferente, mas daquilo que temos hoje. Mas essa revolução existe por essa razão. O que eu acho mais fascinante no meio disto tudo é, em primeiro lugar, eu percebo que a direita nos últimos anos tenha olhado, sobretudo desde 2015, tenho olhado para o 25 de novembro como uma data quase fundacional, porque o 25 de novembro era e é, sobretudo, a data do PS. E foi o PS que quebrou esse vínculo e quebrou essa ligação quando resolveu fazer um acordo com os inimigos figadais de sempre, que era o PCP e o Bloco. E, portanto, como o António Costa derruba tudo isto, enfim, por uma questão de sobrevivência política pessoal. Conveniência, sim. Por conveniência pessoal. Derrubou todo este consenso, não lhe vou chamar consenso democrático, mas vou chamar uma espécie de consenso de regime
dos últimos 50 anos, como o quebrou com isso, a direita acabou por tomar um bocadinho as rédeas do 25 de novembro. Agora, olhando aqui um bocadinho para trás, e eu até, esta semana, no próprio dia 25, na terça-feira, saiu um artigo no Observador bastante longo da Zita Seabra, que tem sempre a vantagem no Observador, que tem sempre a vantagem de ser alguém que de facto esteve do lado de lá. E que, portanto, tem a vantagem de saber, de facto, o que é que o PCP queria fazer ou não queria fazer. E quem é que esteve onde, e quem é que mandou fazer o quê, e quem é que se comportou de determinada maneira. E esse texto é muito interessante. E porque aquilo destrói uma ideia, uma narrativa que se foi construindo ao longo dos anos, que é a de que o 25 de novembro tinha sido um golpe da direita. E a história do PREC é mais ou menos uma história de golpes e contragolpes, em que normalmente o contragolpe é que sai vitorioso. Aconteceu a mesma coisa no 11 de março, que há uma tentativa enfim, uma tentativa do golpe dos pinolistas, e depois há um contragolpe da esquerda e o contragolpe sai vitorioso. E depois há ali outro fenómeno interessante, que é nas eleições para a Constituinte, em abril de 75, o PCP percebe pela primeira vez, desde o 25 de abril de 74, que não tinha a adesão popular eleitoral que achava que tinha. E, portanto, portanto teve necessidade de fazer uma fuga em frente e reagir como reagiu, e portanto por isso é que depois acontece o verão quente e não sei o quê. Não quer dizer que não haja aqui imensas falhas no spinolismo, tudo aquilo foram golpes falhados atrás de golpes falhados, com o 28 de setembro, aquelas coisas todas, mas tudo isto às vezes parece, eu quando olho para trás um bocadinho para esta história do PREC, às vezes parece que tem episódios até da Guerra do Solnado, que é uma coisa que às vezes tem uma série de elementos cómicos, que o próprio facto do movimento dos capitães ter surgido a 25 de Abril aparece, eu lembro, há uma entrevista com o Carlos Fabião, que depois, enfim, se rendeu muito rapidamente à nova situação, em que ele aparece no fundo a dizer que a deposição do regime estava mais ou menos consensualizada até na Guiné, onde o Spínola era comandante em chefe, e só que depois apareceram os capitães, que eram mais novos, mais rápidos, mais ágeis e não sei o quê, e aquilo avançou tudo. Obviamente havia também muita máquina do PCP por trás. E havia a questão salarial. E houve a questão salarial. E da promoção das carreiras. Exatamente. Que o próprio Otelo uma vez explicou lindamente porque é que de facto as coisas tinham acontecido daquela maneira tão rápida. E a rapidez teve a ver com isso. Mas aquilo era mais ou menos inevitável, tanto quando chega, há muita gente que faz esse relato, que a 25 de abril de 74, de repente as pessoas começam a dizer que havia golpe e havia gente politicamente mais envolvida, que ao início hesitava, que era, mas é nosso ou deles? E isto acontecia dos dois lados, porque estava-se à espera tanto de um golpe de direita como de um golpe de esquerda, podia ter acontecido qualquer uma das duas coisas. Nós podíamos ter sido o Chile e podíamos ter sido Cuba. E depois acabámos de ficar aqui mais ou menos na Europa. E isso até é um movimento interessante, até por essa questão geracional. Até as próprias direitas revolucionárias do antes do 25 de Abril também reagiam, embora partilhassem uma série de princípios que eram enunciados pelo Estado Novo, pelo salazarismo, a defesa do Império, etc., essas coisas todas, mas tinham uma vertente revolucionária que reagia precisamente contra o Estado amorfo e apolítico em que o Estado Novo tinha enterrado o país, portanto, que era, e que vivia até numa dicotomia muito difícil, que era de viver num Estado em que, por um lado, havia o situacionismo imobilista do regime, e do outro lado, as novas gerações que estavam completamente dominadas pelo marxismo, e portanto não havia ali propriamente uma terceira via. Essa terceira via foi uma coisa que foi mais ou menos construída após o 25 de novembro, e as coisas acabaram como acabaram. E há uma expressão muito feliz, já não sei de quem, que diz que no fundo o 25 de novembro parou onde convinha a todos, exceto às direitas extraparlamentares, portanto, quem não estava representado na Assembleia Constituinte. Há uma frase gira do Lucas Pires na altura que ele dá uma entrevista qualquer sobre isso, em que diz que a direita tinha mais jornais do que deputados no Parlamento.
e vendia muito mais jornais do que a própria voz que não tinha nas instituições, e saiu derrotada a extrema esquerda, portanto à esquerda do PCP. O resto ficou tudo ali meio amalgamado, em que no fundo o PCP percebe que não vai ter aquilo que queria, mas por outro lado, para sobreviver, teria que aceitar jogar de acordo com as regras e no fundo, e as instituições que viessem a sair dali. E é por isso que ainda hoje se diz que o PCP é um partido muito institucional, muito conservador, não sei o quê, porque no fundo para o PC tudo isto faz parte de um processo revolucionário. Isto é o caminho da revolução. Se é preciso nós agora estarmos aqui 50 anos a viver aqui debaixo disto e a dizer que sim senhor e que somos todos não sei o quê, para depois vir o Marcos Mendes dizer-nos que tem muita consideração por si e tal, coisas que nunca são devolvidas, curiosamente. Porque estou a ser injusto até, porque eu começo um livro precisamente com um elogio do PCP, mas são coisas muito esporádicas e normalmente é preciso alguém já ter morrido. O PCP quase que se condiciona e subjuga-se a isto porque tira daqui também grandes vantagens, que é, primeiro, manter o controle sindical. Segundo, mantém o controle cultural que a Teresa estava a falar. Mantém os jornais na esfera estatal, com grande poder e influência do PCP. E consegue garantir uma coisa, porque já vinha de trás, que é o que decorre do Pacto MFA-Partidos e do Acordo Constitucional, é que, no fundo, a Constituição que é aprovada em 76, aquilo que faz não é, ou seja, não decorre de um poder constituinte verdadeiro. É que, por força do Pacto e do Acordo, aquilo que acontece é nós temos uma Constituição que bebe diretamente do poder revolucionário e não do poder democrático. Ou seja, aquilo que o Pacto MFA-Partidos e o Acordo Constitucional exigem é que todo aquilo que se chama hoje em dia as conquistas de Abril estejam plasmadas no texto constitucional e, portanto, não há de facto uma grande liberdade legislativa em termos de poder constitucional aos deputados da Constituinte, porque aquilo que já lá estava era aquilo que devia lá estar. Por outro lado, isto no fundo é que um jogo difícil de manter, porque por outro lado, ao mesmo tempo o CDS tem a liberdade de não só existir, mas até de estando presente na Assembleia Constituinte, votar contra a Constituição sem que nada lhe aconteça. E, portanto, aquilo que se mantém aqui mais... O 25 de novembro serve, sobretudo, e essa expressão da Teresa é que eu acho que faz mais sentido e também já a usei várias vezes, que é o 25 de novembro é a gênese da direita possível. Que é, no fundo, até onde a esquerda permite que ela vá. E aquilo até onde a esquerda permitia que a direita fosse em 25 de novembro de 75, depois 76, até às que no fundo depois só acaba em 79 com a criação da AD. Depois há ali um processo pelo meio, em que são recuperados o Partido da Democracia Cristã, depois afinal já se pode candidatar a algumas eleições, e, enfim, o MIRN também surge mais ou menos nessa altura, embora sem grande poder de fogo eleitoral, mas ficou sempre esse condicionamento pelo ar com uma agravante, que foi um país completamente destruído socialmente, economicamente, com 500 mil de pessoas acabadas de aterrar vindas das colónias, com uma economia num estado de desgraça total, um aparelho de Estado totalmente dominado, empresas públicas endividadas por todo lado, FMI, geometrias parlamentares muito difíceis de gerir, e a coisa só acaba de facto, quer dizer, começa a acabar quando a AD se forma e a AD surge como a grande amálgama das direitas, em que já não é só a direita possível. Porque todos aqueles partidos que havia à volta, ou seja, nasce ali um bocadinho uma tese europeia, que é no fundo a da Federação das Direitas, e a direita democrática surge, no fundo, por oposição à esquerda. Toda a gente que não é socialista, coletivista, marxista, no fundo estaria daquele lado. E, portanto, isto une
pessoas que hoje em dia seriam mais ou menos pessoas de centro-esquerda, como a Adelina Mar da Costa, até ao Cruz Abcacis, que vinha do Partido da Democracia Cristã. Ou José Miguel Júdice daquela época que teve no MDLP, até muita gente que vinha desses grupos das direitas revolucionárias, pré-25 de Abril, dos grupos de Coimbra, etc., que depois, e no fundo a AD amalgama esta gente toda, enfim, depois através do Sá Carneiro, depois as coisas vão surgindo. Até que se consegue depois fazer a revisão constitucional de 82, acabar com o Conselho da Revolução, tirar a tropa do poder político, até 89, quando se consegue fazer a reforma económica, a revisão económica da Constituição, e portanto este processo, e é por isso que eu não gosto de olhar para o 25 de Novembro como uma data da direita, porque na verdade o 25 de Novembro deu a hegemonia política ao PS, consagrou como o centro do regime e faz com que no fundo a polarização é só feita face ao PCP, portanto há o PCP e as pessoas que não gostam do PCP e portanto das pessoas que não gostam do PCP o PS é o que está no meio, portanto será o reinante. E porque no fundo consagrou a hegemonia não política, mas a hegemonia cultural e social do PCP. Portanto, a direita não tem propriamente, quer dizer, tem a agradecer ao 25 de Novembro o facto de nós não nos termos tornado, obviamente, na Cuba da Europa, o facto de não termos caído na ditadura do proletariado, etc. Mas no fundo, a direita é uma esmola, não é propriamente uma data fundacional. Se quisermos, é aqui um processo daquilo que pode ter sido até o próprio papel e o contributo da direita para a estabilização de um país que nós hoje temos, mais ou menos, em termos, vou-lhe chamar só em termos institucionais, de quadro do sistema, e portanto de regras que vêm daí, portanto que vêm desde a AD, passando pela revisão de 82 e acabando na revisão de 89, e o percurso da AD é esse. O problema maior disto é que é muito difícil a uma força política viver sem datas marcantes. E porque faz parte da natureza dos regimes, faz parte da natureza da política ter datas que sejam celebradas, que sejam festivas, não é? Portanto, isso também faz parte da natureza da política e da natureza da democracia. E a direita, como não tem nada, quer dizer, ninguém vai para a rua celebrar o 5 de julho de 1979, que foi o dia em que foi formada a AD, não é? Porque não cabe na cabeça de ninguém. Como não havia mais nada, e como o PS deixou cair o 25 de Novembro, de repente toda a gente achou que, isto agora afinal é que vai ser a nossa data. E portanto, há alguma razão na crítica que alguma esquerda faz a este movimento, porque na verdade a direita não é propriamente aqui uma grande vencedora, é uma beneficiária de esmola, vá lá. É-lhe concedido o direito a existir dentro de umas regras bastante especiais, etc. Enfim, até pela natureza dos tempos, tenha sido bastante mais dura, mesmo aquilo que nós chamamos a direita democrática mais tradicional e do PSD e do CDS, foi sempre muito mais dura contra o PS e contra a esquerda, etc., do que foi talvez nos últimos 20 ou 30 anos, e portanto nós também, como já não temos essa memória, a memória é muito mais curta, nós estamos habituados também a olhar para a direita como assim uma coisa um bocadinho mais mole, mais do centrão e tal, mais tecnocrata, e no fundo nós olhamos hoje em dia para a direita do PSD e do CDS mais como, sei lá, mais como o Marcos Mendes ou o Durão Barroso e menos como o Sá Carneiro, o Lucas Pires ou até o Cavaco, em 85, 87. E, portanto, eu acho que aquilo que nos falta é aqui um bocadinho isso, que faltam-nos datas festivas, porque depois o resto é só a fantochada do costume. Nuno, eu gostava, desculpa só, porque estavas aí a dizer uma coisa que eu te queria perguntar, porque tu és claramente... em relação à AD e ao Sá Carneiro, é indiscutível que ele vem fundar, ativar tudo isso a direita possível. E até congregando, de facto, também
Pronto, essa ideia de federação da direita, mas eu só te queria perguntar duas coisas. Primeiro, se tu não achas que a federação pode também ser um sinal de fraqueza, ou posto de outra forma, que quando se ativam correntes diferentes, por vezes em tensão, se isso não pode ser um sinal de que esse campo mais lato está a ganhar. Ou seja, se olharmos para a França, a federação da esquerda, nesta ampla frente de esquerda agora, se isso não é um sinal claro de que há um país que vira à direita. Isso é a primeira pergunta. E a segunda que eu te queria fazer é, porque indiscutivelmente o Sá Carneiro ativa, funda, etc., e esse imaginário, a direita, mas ele usa sempre a linguagem do centro-esquerda, só que como ele é muito maior do que isso, não é um líder popular, carismático, portanto ele pode ter pode-se dar ao luxo da ambiguidade. Agora, não sendo... ou seja, a minha pergunta é, ele usa a linguagem do centro-esquerda ou não? Deixa-me tentar responder à primeira pergunta. Confusa nas perguntas. Não. Eu é acho, a federação e a linguagem. Sim, a questão da federação. Eu acho que é preciso aqui também olhar um bocadinho para o próprio tempo. Ou seja, a direita, na verdade, era derrotada. E enquanto, enfim, depois também há ali uma fase de doença, etc., e de afastamento e não sei o quê, mas o Sá Carneiro tentou, durante algum tempo, disputar o lugar do PS, não é? E perceber qual deles é que podia sobreviver. E a partir do momento em que percebe que isso não era possível, percebe que só conseguiria ter sucesso polarizando face ao PS. E, portanto, a partir daí, aquilo que resta a uma direita que não era propriamente muito bem vista e que não era sequer legitimada, nem reconhecida como legítima, aquilo que lhe resta é federar tudo aquilo que aparece. Esse fenómeno até é engraçado porque o Sá Carneiro, que tinha aquelas coisas da social-democracia europeia, não sei o quê, ele percebe esta necessidade quando está em convalescença em Espanha e tem uma visita muito habitual de um tipo que estava exilado, que eu não me lembro agora o nome, que tinha sido um dos fundadores do Partido Liberal, que foi um dos partidos que foi proibido durante o PREC, que era um partido da direita e não sei o quê, aquelas coisas todas. E que foi, durante aquela altura, uma influência muito grande. E, portanto, percebe que só poderia polarizar a partir dali, mas que, ao mesmo tempo, ninguém ganharia nunca, e o PS governaria sempre, se essa federação não fosse possível. Isso demonstra, de facto, quem é que tinha a hegemonia cultural e política do país. Eu acho que ali o grande mérito é, no fundo, percebendo isso, ter a destreza suficiente para, nós jogamos com as armas que temos. Claro. E isso dá-lhe sucesso eleitoral. Depois, isto pega aqui também um bocadinho com a tua segunda pergunta, que é, há ali uma ambiguidade de discurso? Claro que há, mas isso dura... O Passos Coelho dizia a todo o tempo que era um social-democrata. Quando era primeiro-ministro, nós não estamos a aplicar políticas não sei o quê, isto são políticas social-democratas, não sei o quê, que têm atenção às necessidades das pessoas, ou aquela coisa. Portanto, há sempre essa necessidade de demonstrar que um governo de direita, se estiver a aplicar políticas mais conservadoras, ou mais liberais, ou mais não sei o quê, em termos de economia, sociedade, etc., tem sempre aqui uma natureza social, porque senão nós somos contra as pessoas, porque no fundo nós o que queremos é que toda a gente seja pobre, analfabeta, estúpida e muito bruta e que morra numa guerra em nome de qualquer coisa, como toda a gente sabe. E essa ambiguidade do discurso do Sá Carneiro mantém-se, também com muita gente muito confundida com algumas coisas, até porque não havia muita gente durante aqueles anos que não falasse dentro da vulgata marxista. Havia muito jornal da direita, havia o Dia, o Diabo, a Vera Lagoa, havia muita gente que fugia daquilo e, portanto, não falava a linguagem do PREC. Há uma série de figuras, algumas que nem eram propriamente pessoas de direita, mas o Vasco Polido Valente nunca falou a vulgata marxista. O Francisco Lucas Pires também não. O próprio José Miguel Júdice, nos anos 70, não debitava o que era o politicamente correto da altura.
Enfim, depois todo um grupo de pessoas, não queria estar aqui a falar do teu pai, mas vou mencioná-lo, Jaime Nogueira Pinto, todo um grupo de pessoas que vinha da Futuro Presente, salvo erro, que não consumia isso, mas assim dentro do mainstream, daquilo que nós hoje em dia chamaríamos o mainstream media ou a política mais mediática, não era muita gente. Pessoas que tiveram, sei lá, ministros e coisas do género, o Lucas Pires, o Vasco Polivalente, sim, o José Miguel Júdice, disse que não tendo sido político ativo, mas era uma peça importante até na construção da AD e não sei o quê, foi saneado, etc. Mas depois tudo o resto, algumas pessoas, eu acho que o Sá Carneiro fazia isso, algumas pessoas, como o Sá Carneiro, faziam-no por necessidade de, no fundo dizer às pessoas, tenham lá calma que eu não sou o demónio. Outras pessoas, por exemplo, o Marcelo Rebelo de Sousa, acho que o afirmavam enfim, porque diziam aquilo que faz parte em cada momento, não é? E naquela altura o jargão era marxista e, portanto, era assim que se falava. O Sá Carneiro teve essa grande vantagem, que era de facto ser muito rápido a fazer a análise e a leitura do momento político e de, sobretudo, não ter medo de partir e de polarizar, sabendo com quem é que devia polarizar. Exatamente. E depois, no fundo, também é a história a acontecer. É mais fácil hoje nós olharmos para trás e percebermos, claro que sim. Sim. Mas claro tinha que essa se foi unir ao curiosidade. CDS e não sei o quê, mas quer dizer, mas podia não ter acontecido assim, não é? Podia ter acontecido de outra maneira qualquer, mas o CDS tinha vindo de um governo com o PS que correu mal por meia dúzia de coisas, mas vamos imaginar que aquilo tinha corrido bem. E hoje em dia, se calhar, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Mas sim, mas eu acho que eu acho que isso se mantém um bocadinho, mas também acho que, lá está, geracionalmente as coisas também caíram um bocado, depois apesar de tudo a direita teve os seus momentos de afirmação, não é? De uma maneira ou de outra. Há uma geração também no final dos anos 80, 90 que também tem uma importância grande, há uma espécie de cultura, mais cultura anglo-saxónica que chega a Portugal nessa altura e à direita, há uma cultura, depois também, enfim, com a entrada para a União Europeia, há uma criação de uma cultura até de gosto, de exibição do luxo, que são coisas que rompiam completamente com o status quo de esquerda, não é? Porque de repente as pessoas não têm pudor em ir às Amoreiras, ir às compras, em ir ao Bananas e comprar carros e aparecer nas revistas e ser o tipo da moda e não sei o quê. Aquela gente toda, o Pedro Caldeira, o Tomás Taveira e não sei o quê, e gente a andar descapotável, e de repente aquilo tornou-se uma coisa que era boa e normal e aspiracional. E isso também é um momento de afirmação da direita, culturalmente. Acho que depois nos faltou sempre ali um bocadinho, mas eu acho que a maior desgraça disto tudo não são, lá está, mais uma vez, não são os primeiros 20 anos. São os últimos 30. São os últimos 30, sim, porque acho que nos últimos 30, de facto, eu acho que a partir do momento em que o Guterres ganha as eleições e se convenciona, enfim, pelo mundo ocidental todo e por Portugal também, aquela coisa toda da terceira via, da tecnocracia, e de repente aquilo acaba com eu lembro-me sempre dessa frase que hoje em dia seria muito mal vista, mas eu lembro, num debate com o Loução, o Rosas e o Boaventura Sousa Santos, é que o Lucas Pires diz, se nós caímos no reino da tecnocracia, nós vamos acabar num acampamento de ciganos, porque isto não vai lembrar a ninguém, não é? É para aí que nós não queremos ir. É a despolitização da política. Exatamente, e essa tentativa de despolitização da política e da sociedade acaba, mais uma vez, no mesmo estado em que o Estado Novo estava no final dos anos 70, na primeira metade dos anos 70, final dos anos 60, em que a própria direita mais jovem, revolucionária, reagia também ela contra o Estado Novo, precisamente por sentir que a sociedade e a juventude estavam despolitizadas, amorfas, e sem cultura aspiracional, e portanto eu acho que nós estamos aqui mais ou menos numa fase parecida,
enfim, o momento é muito diferente, a cultura é diferente, a linguagem é diferente, os mecanismos até os protagonistas são diferentes, há toda uma série de coisas que é muito diferente, até culturalmente, quer dizer, nota-se uma grande diferença da capacidade discursiva, argumentativa, que é muito diferente. É muito diferente ouvir alguém durante 10 ou 15 minutos. Até a nossa própria capacidade, enquanto sociedade, também está muito diferente. Já ninguém hoje em dia tem capacidade para ficar 1 hora inteira a ver, ou 2 horas a ver um debate de tipos que não se interrompem. Portanto, também estamos muito menos disponíveis para isso e, portanto, estamos mais, ao contrário, estamos mais disponíveis para as rápidas de efeito simples e de simplificações e etc. E, portanto, a coisa também não é muito fácil. Aquilo que nós hoje em dia podemos fazer não é muito simples. Eu tenho sempre um bocado de tendência para olhar um bocado para trás e dizer, pá, aquilo na altura parecia melhor do que é hoje. Mas sim, eu acho que eu acabava com isso. Sou, pá, mas eu nunca neguei isso. Eu não sou. Eu sou reacionário a Nelson Rodrigues, né? Normalmente reajo contra tudo o que não presta, mas sim, mas eu sou um bocado conservador, sim, acho que posso dizer isso. Não estás aí tão caladinho, não queres dizer nada? Não, estava a ouvir-vos. Eu acho que, quer dizer, vocês estão a dizer coisas, principalmente tu, tudo muito acertado. Acho que a questão dos legados históricos é de facto importante e, portanto, quer dizer, o que é que significa ser de direita, objetivamente, quer dizer, porque as coisas têm que ser situadas na sua realidade, no seu contexto histórico em particular. Estava a falar do Sá Carneiro. Nós não podemos comparar o contexto de Sá Carneiro com aquilo que nós temos hoje em dia. As coisas não são simplesmente comparáveis, porque a realidade de há 40 e 50 anos atrás é que Portugal estava completamente amputado, numa nova identidade própria, quer dizer, pela primeira vez em 500 anos, reduzido ao seu retângulo e os 2 arquipélagos, falido, com um legado de décadas e décadas de apolitização, uma fraca escolaridade, uma fraqueza enorme de elites, quer dizer, uma realidade sociocultural muito próxima da segunda metade do século XIX, não é propriamente diferente. E aquilo que o Sá Carneiro ambicionava para Portugal, reduzindo em poucas palavras, era que Portugal fosse como a Bélgica. Isto era o grande sonho do Sá Carneiro. E daí a questão da social-democracia. A ideia da social-democracia advém daí, de desejar que Portugal pudesse ser um país rico, com uma democracia estável, de plenos direitos, uma sociedade com mobilidade social, com capacidades intelectuais, sociológicas, económicas, práticas, como na Europa mais desenvolvida, em particular na Europa nórdica. E, portanto, a ideia da social-democracia que vai guiar como uma espécie de end result, um país que tinha que ser construído. E, portanto, nós não podemos falar no abstrato da direita e da esquerda sem contextualizar no concreto a realidade que aquelas pessoas, de facto, estavam a experimentar. E, em particular, hoje em dia, quando temos a questão dos valores e muito daquilo que distingue a nova esquerda da antiga esquerda e a nova direita da antiga direita tem muito a ver com a forma como coloca os valores na sua ação política. Isto é uma realidade que há 20 anos atrás sequer não existia para nós. Quanto mais para Sá Carneiro e Mário Soares e companhia. Quer dizer, quantas daquelas pessoas de esquerda teriam tido atitudes perante o wokeismo se calhar próximas daquilo
nós temos aqui ou do que o André Ventura tem. É por aí que vamos definir. Tinhas o mais de 68? Portanto, Mas o mais de 68, os facilitar face ao wokismo são conservadores. depende de onde é que tu... Sim, Não, mas não. é o ponto do Nuno. Tu tem que ser enquadrado nas suas circunstâncias. Aquilo foi absolutamente revolucionário. Não, sim, mas é preciso ver, quer dizer, Os autores, não era tudo aquilo. nem pouco mais ou menos isso, no caso do Sá Carneiro, não era nem pouco mais ou menos essa a posição. Era E lá um progressista, Nuno, isso era. Em termos de valores, era um progressista. Progressista em que sentido? Então, empenhou-se imenso na lei do livro. Um progressista no seu tempo. Está bem, mas eu estou a falar de... Mas, não é? aí, então, ou seja, Certo. acabaste de dizer o que eu estou a dizer. Contextualizado naquela Exatamente, contextualizado era um circunstância. progressista, não era um conservador. Pronto, contextualizado naquela circunstância. E resta saber o que é que cada um de nós, em circunstâncias diferentes, seria. Nós acharmos que os nossos próprios valores não refletem o nosso tempo, também me parece uma ilusão, como se houvesse uma plataforma acima da realidade sociopolítica que nós temos, nos quais os valores, acedemos aos valores da sua fórmula pura e os bebemos de fórmula pura e os integramos de fórmula pura. Isso não existe. Não, mas tem uma genealogia clara de referências, não é? A direita tem as suas referências, a esquerda tem as suas referências. Com certeza, mas aquilo que eu estava a tentar explicar é que me parece que no primeiro ponto tem que haver uma contextualização histórica do ponto onde nós nos encontrávamos e há aqui o outro ponto que eu falava há bocadinho e que vou pegar outra vez, que é os legados históricos. O legado do PREC e daquele ano, do pós-25 de Abril, é absolutamente tenebroso e ainda hoje em dia nós, de certas formas, o estamos a pagar. Mas o legado dos 50 anos anteriores, no aspecto da politização por parte da população, também é mau. Mas não é diferente do que já vinha de antes. As questões políticas eram coisas que passavam largamente ao lado da maioria da população. A população estava preocupada com a sua sobrevivência económica. E se nós olharmos desta perspectiva lata para a população como um todo, muitas destas coisas de golpes e de contragolpes e de questões políticas e revoluções que se passaram ao longo dos últimos 200 anos, são coisas que passaram ao lado da maior parte dos portugueses. Completamente ao lado. Eram coisas dos políticos, em que em determinada altura chegavam a andar à batatada e em pré-guerra civil, e noutra ocasião tinham consensos para gerirem as contas de um país. Eu não sei se o PREC não foi bem assim. Pois é isso, acho que não, 20, exatamente, o 25 era aí que eu não. queria chegar. Mas o 28 de maio talvez fique aqui um bocadinho mais ou menos a meio caminho, mas o 5 de outubro sim, é uma data completamente de elite, não é? De elite, da varanda, ninguém queria sim, saber daquilo para rigorosamente nada. E a verdade é que a facilidade com que se deitou fora ao rei e passou a ser o Presidente da República, que aliás eram, como o Vasco Livalente escrevia muito bem, com graça, alguns deles eram sovados regularmente na rua. Quer dizer, o grau zero da Grávitas é o Presidente da República que é sovado regularmente quando é apanhado ali a descer a rua do Alecrim, há aqui uma grande diferença. Agora, o PREC, pela primeira vez, a coisa foi mais a sério. E daí que os danos, de facto, também tenham sido muito mais graves e nós ainda hoje em dia os estejamos a pagar. Agora, independentemente disso, o grau de desligamento e de profundidade ideológica por parte da grande maioria da população continua a ser zero. É a história da enxada, quer dizer, aquilo que acabou por triunfar foi a realidade versus a ficção. Naquele célebre Mas exemplo tu achas isso mal? Não percebi.
Se achas isso mau, Não, acho isso fundamental. é bom que as pessoas não sejam muito políticas. Quer dizer, que coitadas, que se possam preocupar com as suas vidas. Não, é? acho que não. Eu pensei que estavas a achar Ou que estavas a perguntar se eu achava mal ter ganho a realidade sobre a ficção. Não, acho muito importante que a realidade se tenha imposto à ficção e acho mal que o grau de indiferença com o qual a população portuguesa há muitos anos lida com o fenómeno político. E é uma coisa que teve o seu período de exceção precisamente por reação ao PREC e a reação a esse conflito que se estava a instalar com taxas de participação eleitoral, ou não possas, tu que és conhecedor, has de me ajudar aqui, eu creio que chegaram a atingir próximo dos 90% de participação. Mais de 90%, sim. Aqueles 2 ou 3 primeiros atos eleitorais. Depois de períodos sem eleições. E que depois foi gradualmente caindo até chegarmos à situação onde nós estamos hoje, que eu diria que é uma situação de regresso à normalidade portuguesa, onde a grande generalidade das pessoas vive completamente alienada do fenómeno político, sem querer saber sequer o que é que se passa. Mas eu acho que em teoria essa pode ser uma ambição legítima, ou seja, eu gostava, embora considere que isto seja praticamente uma utopia, mas eu acho que num sistema ideal nós não temos que nos preocupar com política. Claro, há gente que é paga para resolver isso por nós. Exato, mas isto no fundo depois entra aqui um bocadinho também no reino da tecnocracia, não é? Pois, eu não concordo nada com isso. Nós pagamos, mas é isso, por isso é que eu estou a dizer que isto é muito, acho utópico. Sim. Deixa-me só terminar numa coisa, porque sim, eu acho que, e tu acabaste de dizer o termo correto, era o ponto que me faltava só em relação àquilo que vocês estavam a falar antes. Mencionaste o termo da tecnocracia. Eu acho que esta espécie de tecnocracia que se impôs em Portugal tem muito a ver com esse político, ou seja, vamos para o campo do concreto e do prático. E por isso é que os partidos que triunfaram também são aqueles que foram. Porque, precisamente porque a discussão ideológica, para além da questão do PREC e que direita-esquerda, naqueles termos mais ou menos latos, depois na questão da gestão dos últimos 40 anos do país, foi muito para a tecnocracia, precisamente porque, quer dizer, quais escolas económicas, quais debates ideológicos, quais aprofundamentos sobre isto ou sobre aquilo, nada disso, verdadeiramente houve algumas exceções, tu trataste bem, por exemplo, de um dos poucos políticos com cariz e uma formação ideológica muito profunda e vincada, como era o caso do Lucas Pires, e que acabou por ter um papel que eleitoralmente não foi aquele que foi mais bem entendido, precisamente porque a resposta para ser bem sucedido, não sei se me estou a fazer entender, a forma que os políticos numa sociedade com estes traços que eu estou a descrever, a forma de ser bem sucedido politicamente não é apresentar um projeto marcadamente ideológico. Pelo contrário, é apresentar uma coisa o mais despolitizada possível, agarrada ao concreto e ao básico, explicando às pessoas que ainda mais maioritariamente são iletradas, em particular em questões económicas. Deplorables. Não percebi. Deplorables. Não. Quer dizer, onde é que houve espaço em Portugal para grandes debates sobre escolas económicas? Não houve lá em coisa nenhuma. Mas é que também, não é? Sim, é assim em todo o lado, porque isso é da natureza humana. E é por isso que eu não me revejo, embora compreenda uma frustração com o comportamento das elites e com o estado que as elites, ou com as elites que nós temos hoje. Mas eu não concebo a existência de uma sociedade muito menos democrática que não tenha elites. E as elites são importantes precisamente para fazer aquilo que tu te estás a queixar. Mas agora mas não é para as pessoas todas começarem de repente aqui. Agora não vamos todos para o trabalho discutir o Hayek e o não possas, isto é uma coisa que é assim, não é do 8 e do 80, isto são graus.
Tu tens que ter as elites, depois tens que ter as meias elites, tens que ter os quartos de elite e tens que ter... Sim, mas as sociedades funcionam se as pessoas souberem fazer contas, se souberem ler, interpretar e tiverem cultura suficiente para perceber aquilo que estão a ler, a ouvir e a ver. Isso que tu estás a dizer, o estado em que nós estamos, não é muito diferente, mais uma vez, do estado novo do final dos anos 60, princípios de 70. E isso também é um bocadinho é contra Mas a eu disse narrativa. isso mesmo. Também, Sim, certo. também não é diferente de 100 anos contra, antes. não, porque é da natureza das coisas. Isto é um bocadinho contra a narrativa dominante, mas, na verdade, o país em 24 de abril de 74 era mais alfabetizado do que era em 28 de maio de 1926. Tinha mais condições de saúde, tinha as bases do Sistema Nacional de Saúde, tinha mais pessoas na escola. No Tinha social? Tinha um sistema de segurança social que tinha, no fundo, estava lá aos primeiros passos. Tinha mais alunos no ensino superior, talvez não tanto como o desejável e não tão mais próximo da Europa, enfim, porque também tinha uma guerra em curso e, portanto, tinha muita gente a dispensar para lá. E esse talvez tenha sido o grande erro disto tudo, porque a maioria das pessoas queria lá saber. A maioria, obviamente, objetivamente, eu não concordo com o regime político e não me agradaria viver num regime político onde se prendem pessoas por delito de opinião, onde se tortura, etc., aquelas coisas todas, onde há uma polícia política, enfim, e censura e essas coisas todas. Mas também é verdade que todas essas coisas afetavam uma minoria muito pequena do povo português, porque a maioria das pessoas queria lá saber. Não era politizada, sim. Não, porque não Mas eram politizadas. essa outra minoria ganhou... ganhou... Mas isso é uma utopia, porque essa ultra minoria... Mas ganhou créditos morais de autovitimização para ganhar uma voz que também nunca... Mas era por isso que as direitas revolucionárias daquela altura criticavam o próprio regime, porque achavam que não estavam a construir uma elite cultural, intelectual, que fosse capaz de não fazer cair o país às mãos daquela outra elite que se estava a gerar. Porque o próprio regime, naquela altura, também já tinha entrado no sistema da tecnocracia. É por isso que o Freitas do Amaral, o Basílio Horta, aquela gente toda, entra no Estado Novo, não como grandes figuras do regime, mas porque eram tipos só que sabiam o que estavam a fazer, tecnicamente. E agora acontece mais ou menos a mesma coisa. O Estado Novo tinha uma ligação com a academia que, por exemplo, o regime democrático deixou de ter há muitos anos. Talvez pelo inquinar ideológico também da própria academia portuguesa. Mas eu acho, talvez também por aí, mas porque eu também acho que também é um sinal dos tempos que a vida público-política também se tornou uma coisa mais de entretenimento do que nos anos 60, em que não havia tanto meio de difusão. E, portanto, tu não tinhas muito onde ir buscar. É muito fácil, numa sociedade em que a televisão é uma coisa que existe para uma minoria de pessoas, tu vais buscar as melhores cabeças onde tu achas que elas estão, e naquela altura era as universidades. Quando tu chegas a um ponto em que, por um lado, sim, tens razão, as universidades também decaíram em termos de qualidade, mas segundo, aquilo que se torna hegemónico culturalmente é a mediatização e a capacidade de ser protagonista, seja lá por que razões for, em matéria de entretenimento, também é mais fácil ser aí que se vão buscar as pessoas. É por isso que aparecem figuras que ninguém sabe às vezes muito bem onde é que aquilo apareceu. É por isso que os cabeças de lista para isto ou para aquilo ou para o outro são escolhidos em função, ou até os presidentes da República são escolhidos muitas vezes, ou são tomados como favoritos em função do tempo que passam na televisão a dizer iniquidades. Mas isso eu acho que também é um sinal dos tempos, é um sinal daquilo em que nós próprios nos tornamos enquanto sociedade, e porque as próprias elites se renderam a isso e, portanto, acharam que não há maior sinal do que este, do que ter um Presidente da República que foi eleito 2 vezes, porque era um tipo simpático que falava de umas coisas da política para as pessoas que não percebiam nada daquilo ao domingo. E que dava afetos. E que foi a primeira pessoa que percebeu
que em Portugal, pelo menos, que tudo isto era entretenimento. Era beijinhos, era roubar uma batata frita, era pentear uma senhora, era trocar os calções, era andar de nu na praia, era comer uma bola de Berlim, era beber uma mini, era arranjar um esquema para ir a banhos, era não sei o quê. Ele percebeu que isto tudo era entretenimento e ganhou imenso com isto. Epá, o papel das elites era olhar para aquilo e dizer assim, pá, o senhor é um idiota. Só que as elites estavam mais ou menos ao nível dele. E, portanto, é por isso, é daí que eu parto para a conclusão de que as elites falharam. Agora, eu não quero viver num país onde as elites não mandam, onde as elites não lideram, Mas está a haver uma e nós renovação somos governados pela vontade maioritária da expressão eleitoral. Porque também não é aí que eu quero viver. Uma república não é isso. Não é, mas da eu acho maioria. que vais ter daqui a 10, 15 anos, miúdos que estão agora na casa dos 30, dos 20, acho que começa a haver iniciativas, esforços, sinais de que serão muito melhores que a nossa geração. Diferentes serão certamente, eu não tenho nada daquelas Não, coisas. diferentes No meu tempo é que era e nós éramos muito melhores. Melhores não estou a insultar-nos a nós. Não, mas podes. Mas a nossa geração foi muito fraca nesse aspecto, não é? Mas a nossa geração é fruto da geração anterior, e a geração anterior... É a próxima também da nossa, não é? Certo. Mas olha que eu aqui até vou arriscar aqui um salto maior, que é, eu acho que a nossa geração, nós estamos todos aqui mais ou menos nos 40, não é? Até, sei lá, vou pôr aqui as coisas entre tipo 36, 37, até, é mais ou menos a geração de 80. Essa geração de 80 está a passar completamente ao lado das coisas. Há 15 anos, a geração das pessoas que tinha a nossa idade estava nos lugares de decisão. E eu acho que nós passámos aqui por um buraco em que de repente estão as pessoas com 40 e tal, 50 anos e já começaram a aparecer as de 20 e tal. Como cabeças de lista, como comentadores, como protagonistas, como influencers. E houve uma coisa, Nuno Poças, houve nós um estamos prolongamento da geração anterior. Houve um prolongamento da geração anterior e houve aqui uma agravante sobre nós. A nossa geração teve que ir trabalhar, porque nós quando chegámos ao mercado de trabalho estávamos todos em crise. Estávamos. E não é só isso. Politicamente houve um corte com o fim do Estado Novo, o que fez com que uma geração muito jovem tomasse o poder. E tomou o poder não só politicamente, mas também tomou o poder em muitas outras cambiantes da vida do país. Uhum. E essa geração ficou lá e continuou, e continuou, e continuou, e continuou, e continuou. E é por isso que o discurso também continua inquinado. O atual Presidente da República é alguém que nasce politicamente, é essa geração ainda. Sim. Ainda é essa geração. É essa geração que está a sair agora. E, portanto, no cargo mais elevado. Portanto, foram anos e anos. E é por isso que eu seria menos lesto a culpar tanto a nossa geração, precisamente porque eu acho que a nossa geração não teve muitas responsabilidades políticas. A geração anterior, que teve lá praticamente estes 50 anos todos, é que até o Passos Coelho será talvez a exceção, mas o próprio António Costa era um miúdo que já andava ali por dentro da política desde o início do regime. Portanto, o Passos Coelho era um tipo mais novo e, portanto, ainda tem aqui alguma coisa para dar, será talvez a exceção, mas durante estes anos todos foi uma única geração que tem os resultados para apresentar que tem. E os resultados que tem para apresentar são francamente maus. Nomeadamente, conseguiu pegar num país soberano e enterrá-lo dentro sem qualquer espécie de soberania, fazendo da vénia à Comissão Europeia e à sua Presidente em particular, e conseguiu endividar-se para as próximas 2 gerações terem que pagar aquilo que esta geração desbaratou para se manter no poder, artificialmente, sem pôr o país de facto a crescer, sem pôr as coisas a funcionarem como deve ser.
E, portanto, nesse aspecto, geracionalmente, eu acho que a geração anterior à nossa tem muito mais responsabilidades para serem sacadas pelos Tem, resultados mas mais uma vez, mas do mais que a uma vez eu nossa. insisto nisso. Eu acho que isso é uma história com 30 anos. Eu acho que até aí é aí que o Ventura falha e depois o acusam de uma série de coisas. Se ele pudesse dizer, se ele dissesse só que isto há 30 anos que andamos nisto, há 50 torna sempre a coisa mais difícil de discutir, porque depois vem sempre a conversa então, e porque é que isto não é, até há 50 anos é porque é por oposição ao que era antes, Uhum. mas e eu acho que é factual. Esta discussão geracional nunca se fez, e nunca se fez precisamente porque só agora é que esta geração está a sair do poder, ou vai saindo com dificuldade, não é, do poder, até porque morrem lá instalados, se for preciso. Agora, voltando à questão das elites, mal ou bem, quer dizer, o Portugal há muitos anos que funciona por reação, uma reação amor-ódio àquilo que vem da Europa. E, portanto, à modernidade, digamos assim. E, portanto, nós andámos entretidos durante muitos anos pelo mundo inteiro e isso sustentava-nos, não é? Portanto, a gente viveu por conta da Índia, depois vivemos por conta do Brasil, depois vivemos por conta da África. E é quando isto acaba, que no fundo este aqui é o drama, é que nós temos verdadeiramente de nos virar para a Europa, porque até lá isto era uma coisa que vinha sempre com anos e anos, e continua a ser. As coisas, agora o dinheiro chega mais rapidamente, mas as modas, tudo isso, são coisas que vêm com atraso. Portugal tem uma desconexão. Não, é na sua população como um todo e nas suas elites, que são provincianas por natureza, que são desligadas daquilo que se passa lá fora. Tudo isto está a mudar hoje em dia porque a internet, e repara que estavas a falar um bocado das décadas, a internet, a pessoa começou a usá-las em meados dos anos 90. Sim, mas tem 25 anos, sim. É uma coisa que tem, exatamente, tem 25 anos, não tem mais do que isso em termos práticos. E esta conexão global, que é algo que hoje existe também em Portugal, fez-nos dar um salto quântico, mas que não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que era a experiência dos portugueses antes disso existir. E isso tem que ser sacado de alguma maneira, porque as coisas quando chegam por atraso, ou quando chegam copiadas, não era aquela velha frase muito boa do João da Ega, nos Maias, enquanto procurava a charuteira a reclamar que a civilização é uma coisa que sai caríssima a Portugal, porque tem que pagar portos de... Tem que pagar a alfândega. Tem que pagar portos da alfândega, e que é tudo importado, e como é pronto a vestir, ou é feito para outros, fica-nos curta nas mangas. Isto tudo, estamos a falar há 140 anos atrás, não estamos a falar há 20, mas eu acho que o mais 30. giro nessa frase é o dizer é feito para outras. Eu acho que há muito uma coisa saloia de nós acharmos que o que vem de fora é bom e importarmos imenso lixo de resto. E continuamos a importar. Mas agora, isso, olha, é uma coisa que, por exemplo, o Vasco Polido Valente falava disso a miúdo, que é a própria ideia do progresso. A ideia do progresso em Portugal é sermos como os outros são. É, exatamente. É uma ideia completamente atávica e provinciana, ou seja, eles são ricos, eles na civilizada Europa têm progresso e nós não temos, portanto nós temos que copiar e ser como eles. Quando nós só fomos verdadeiramente bem-sucedidos no mundo quando nos afirmamos por nós próprios, criando nós próprios valor e conhecimento e agindo por nós próprios, não para imitar ninguém, mas para inovar e fazer aquilo que, aliás, ninguém tinha feito antes. E uma das razões do atraso português é porque esse atraso português
é porque nós nos auto-atrasamos, colocando como ponto de referência aquilo que os outros tinham e nós não tínhamos, e que queríamos para nós, e portanto copiamos. E é por nós copiarmos que somos atrasados. É porque deixámos de acreditar em nós próprios. Esse problema tem mais de 200 anos. Tem mais de 200 anos. E verdadeiramente nunca Bom, ali houve... no Estado Novo Justiça seja feita, que isso não houve. Houve Houve muitos tentativa. problemas, mas isso não houve. Não, houve uma tentativa. Mas o Estado Novo é uma recuperação de tempo perdido, no fundo, não é? Até em termos de crescimento económico, de condições sociais, de alfabetização, Sim. é uma recuperação de tempo perdido. Tu recuperas, eu acho que o Nuno Palma explica isso, se calhar vou dizer aqui um disparate, mas eu acho que é mais ou menos isto. O nível de alfabetização que nós tínhamos pré-Marquês de Pombal, portanto pré-expulsão dos jesuítas, só é recuperado aí a meados dos anos 60. E isto são 200 anos. Isto são 200 anos. E, portanto, e é por isso que também me irrita um bocado. Eu há bocado estava ali, enquanto estávamos aqui à espera, ouvi um bocadinho do debate do Gouveia Mel com o tipo do livro, com o Jorge Pinto. E mexe-me um bocado com o sistema. Que estava lá o rapazito do livro a dizer que esta história dos últimos 50 anos era o sonho, finalmente foi possível ter um sistema de saúde, as pessoas alfabetizadas, porque antigamente isto era a penumbra. Nós vivíamos nas trevas. Isto não é objetivamente verdade. E isto é uma conversa que me irrita e que vejo muita gente, até supostamente à direita, a fazê-lo, que não é preciso mentir para dizer que não se é salazarista. Claro, não é preciso inventar coisas, já tinha as suas coisas más. Aquilo era mau que chegasse. Não inventem. Basta só dizer. Mas isso faz parte da demonização do adversário, não é? Mas esse é o meu ponto quando digo que a direita nunca ganhou nada, porque nós nem sequer conseguimos corrigir, porque é logo, saudosismo, salazarismo. Mas é que isso a esquerda joga contra ela própria, porque é autodestrutivo da democracia. Ou seja, a democracia é um sistema de regras, não é um sistema de condições sociais ou de crescimento económico. Pode haver ditaduras, como foi o caso do Chile, que tinham grandes condições económicas e grandes taxas de crescimento económico e as pessoas viviam bem. Como pode haver democracias onde as pessoas não vivem grande coisa. E aquilo que se construiu, e aí acho que o Ventura tem razão, que no fundo, nos últimos 50 anos, aquilo que se construiu foi a ideia de que a democracia era sinónimo de melhores condições de vida, casa para todos, mas bons lá está, salários, porque isso é o provincianismo português a dizer, se nós fizermos aquilo que os outros fazem, vamos ser iguais a eles. E também é o socialismo. É muito socialismo. Bem, mas e a ideia de que o Estado providenciará, não é? E agora vou dizer aqui uma coisa muito polémica, se algum dia isto for parar ao YouTube, isto pode ser viral. Eu acho que o socialismo encaixa de alguma maneira com aquela coisa conhecida portuguesa que é a inveja. Mas isso não é polémico. Acho que aqui podes dizer, estás num safe space. Isso não é nada polémico. Aliás, há dois problemas absolutamente fundamentais que Portugal tem culturalmente e que não tem rigorosamente nada a ver nem com há 50 anos, nem há 100, nem há 200, já tem 300 ou 400 anos, que é a inveja e o centralismo. São duas coisas. Porque e que nasceram, o Antero de Quental explica isto muito bem, nasceram fruto do sucesso da expedição ultramarina, que subitamente veio enriquecer um país que era pobre, obviamente, como eram todos, mas que era particularmente pobre, e que subitamente via pessoas que, por estarem em determinados postos por onde entravam as riquezas, enriqueciam. A ideia do enriquecer subitamente ganha uma conotação extremamente positiva, que não tem rigorosamente nada a ver com uma cultura, por exemplo, mais protestante do resto da Europa, onde a cultura do trabalho, etc., de enriquecer sem trabalhar é uma coisa que... Eu acho que eu tenho alguma discórdia disso, até porque há países católicos, como a Irlanda, que
são bastante diferentes disso, não é? Não acho que seja por causa Atenção do que a catolicismo. Irlanda, o enriquecimento da Irlanda é um fenómeno muito recente. Divergiu de nós há 20 anos, quer dizer, nós parámos e eles continuaram. Agora, isto é um fenómeno muito simples, quer dizer, imagina que tens um país pobre e de repente tens a entrada de riqueza e a entrada de riqueza é ali, é no Porto, em Lisboa. E tens um conjunto de pessoas que há uns meses atrás estavam adrajosos na tasca a ver um copo e que aparecem com uma jaqueta toda nova e a largar moedas de ouro a pagar rodadas. Isto é a origem da inveja. Isto é a origem da inveja. Porque é uma riqueza súbita e sem que haja uma particular diferença visível em relação ao outro que não tem nada. E depois é a origem da centralização. É a origem da centralização. Porque a verdade é que desde que Portugal se virou para fora, e a riqueza nacional vem de fora. A riqueza vem de fora. Foi por isso que fomos para Ceuta, eles divergiram as rotas, fomos para a Índia. Tivemos na Índia, tivemos o Império na Índia, era daí que vinha a riqueza para Portugal. Nós não tínhamos que criar a riqueza dentro do país, ela vinha de fora. E depois acabou-se a Índia, tivemos o Brasil, o ouro do Brasil. Nós não tínhamos que criar riqueza em Portugal porque ela vinha de fora. E quando acabou o Brasil, fomos colonizar o Alentejo, que até aí era um deserto, não existia rigorosamente nada. A colonização alentejana, tirando nas grandes metrópoles, é da segunda metade do século XIX, e vamos para a África. E depois, passado 100 anos, 2 ou 3 gerações, acaba-se a África neste momento que nós estamos aqui a falar, em que a riqueza deixa de vir de fora. E de onde é que um sistema, todo ele centralizado, em busca, preparado para receber a riqueza que não é gerada aqui, o que é que arranja? Arranja politicamente a União Europeia e o subsídio. A nossa dependência da Europa, hoje em dia, e a nossa incapacidade de nos reformarmos, de criarmos riqueza por nós próprios, independentemente da União Europeia, não é um problema do regime democrático, é um vício com 500 anos. Isto não se muda assim. Não se muda assim. É por isso que, reiteradamente, eu falo das questões sociopolíticas da população. Porque os sistemas políticos, independentemente de serem mais liberais, menos liberais, mais conservadores, mais progressistas, oscilam dentro daquilo que a população permite. E o sistema económico também, porque tu não andas aí se fosse por decreto, se fosse por sistema político que se criava riqueza, então os marxistas tinham razão. De cima para baixo, a gente dava, façam lá a favor, diz o ministro. E agora venho por aqui anunciar que se cria riqueza. Mande lavrar. E pronto. E vão não sei quantos gajos trabalhar e fazer coisas. Não é. A riqueza vem de baixo para cima. A riqueza vem de baixo para cima. A riqueza vem de baixo para cima. Vem da população, vem das pessoas, vem das famílias. Vem dos indivíduos que querem ser empreendedores e fazerem coisas. E enquanto nós tivermos a possibilidade, como vamos tendo, é por isso que a Europa se tornou absolutamente perniciosa, enquanto nós continuarmos a ter a possibilidade de ter vida regalada, relativamente, mas temos vida regalada, com boas condições, em que os edifícios não vão abaixo, enquanto as coisas continuarem a funcionar, sem que nós tenhamos de fazer por nós próprios, então a lei do menor esforço aplica-se. E a lei do menor esforço é aquilo que pessoas inteligentes fazem. Quer dizer, se eu posso ter com menor esforço do que aquele, ter a mesma coisa com menor esforço, eu tenho. É por isso que se as pessoas forem subsidiadas e puderem ficar em casa sem trabalhar, preferem. E portanto, isto é da natureza humana. Portanto, o meu ponto é simplesmente este. Nós não podemos estar à espera que por mais reformas, isto e aquilo que se faça, que o caráter e o legado histórico e cultural de uma determinada população se altere como por magia. E depois há um último ponto também que é importante,
e que tem a ver com este imobilismo e esta situacionismo, digamos assim, português. E tem a ver com o fenómeno migratório. Porque a verdade é que também há 500 anos que o país, constantemente, a cada geração, pega nos seus elementos mais empreendedores e os manda embora. Porque não foram os atávicos situacionistas que fundaram o Império na Índia. Foram os mais empreendedores dos portugueses. Não foram os atávicos situacionistas que fundaram o Brasil. Foram os mais empreendedores dos portugueses. Não foram os atávicos situacionistas que foram para a África pôr aquilo como estava em 1974. Foram os mais empreendedores dos portugueses. E tanto assim era que ainda hoje em dia os retornados que chegaram a Portugal representam das classes mais trabalhadoras e empreendedoras do nosso país. É verdade. E, portanto, que não haja dúvidas. E enquanto que nós antes exportávamos porque íamos conquistar o mundo e edificar o mundo, hoje em dia exportamos porque se pode ir lá para fora ganhar dinheiro e viver melhor. E, portanto, continuamos a exportar os melhores. E, portanto, se tu pegares em todo este caráter sociológico, cultural, histórico, e tu percebes que não é por decreto que isto se muda, e que não é tanto uma questão de direita ou esquerda, é mesmo uma questão já existencial. E também se percebe porque é que, ao estarmos a ler o Essa de Queiroz, ou estarmos a ler o Antero é espetacular porque tem uma preocupação política e está a falar das mesmas coisas que nós estamos aqui a falar. O Essa com uma questão mais sociológica, mas a verdade é que tu lês aqueles autores há 150 anos atrás e estamos exatamente no mesmo sítio. E isto é um elogio, obviamente, porque só um povo com um caráter próprio se mantém de determinada forma durante tanto tempo, mudando com tantos regimes, mas por outro lado é algo que nos devia fazer pensar mais do que na quesilha política do momento e da questão de regime, de como lidar, uma espécie de terapia coletiva, como lidar com estes fatores e com estas circunstâncias. Eu vou discordar porque uma vez ouvi na televisão Paulo Raimundo, alguém dizer que tinham que se aumentar os salários e um jornalista perguntou-lhe como é que isso fazia, ele disse aumenta-se. E isso mantém-se. Mas estas narrativas são engraçadas porque mantém-se tudo um bocado na mesma. E todos estes debates, e agora com esta coisa toda das presidenciais e não sei o que, isso tem-se notado bastante. Por causa vou usar isto à falta de uma melhor expressão, de facto, mas uma espécie de narrativas que são aqui montadas à volta disto, que é como, parece que um tipo se disser 2 ou 3 frases daquelas mágicas, está a salvo de qualquer crítica e pode no fundo usar um selo, um crachá, que atesta o seu caráter magnânimo e moralmente superior acima de toda a gente. Por exemplo, quando se fala agora desta questão toda do SNS e anda-se sempre à volta disto e de repente aparece sempre alguém que diz assim, o que é preciso é salvar o SNS, porque o SNS mas está bem, mas depois o outro pergunta, mas como é que isso se faz? Mas isto assim não está a funcionar, mas se calhar temos que pensar num modelo diferente, arranjar outras soluções, arranjar modelos de gestão, não sei o quê, olhar para aquilo de alguma maneira, vamos pôr aqui as mãos na massa e tentar mexer nisto. Não, porque isto nós temos é que salvar o SNS. E isto é uma espécie de via verde, é uma carta branca para não se discutir rigorosamente nada, as coisas mantêm-se todas mais ou menos como estão. Não se salva rigorosamente nenhuma, como é óbvio, mas há uma superioridade que fica montada. E esta questão é que eu acho que é muito difícil de
é difícil desmontar, mas eu acho que ela vai, aos poucos, vai tendo cada vez mais tração, porque as pessoas se rendem a uma evidência, é que assim não está a funcionar. E, portanto, já nem sequer se têm que preocupar em arranjar uma alternativa, basta só que olhem para a pessoa que está a dizer que as coisas não estão a funcionar. E isso já basta, é suficiente. E que esse é talvez aqui eu acho que ia se calhar aqui recuperar um bocadinho aquela conversa do início, mas esse é talvez o maior falhanço destas décadas, o maior falhanço do regime, vá lá. Tem um bocadinho a ver com isso, que é a incapacidade de gerar de facto um país que fosse diferente, que fosse dinâmico, produtivo, empreendedor, livre, que fosse capaz de fazer por si e não ficar à espera que os outros fizessem. Mas isto também, como tu dizias, que as economias se fazem de baixo para cima e que a riqueza se cria de baixo para cima, eu também acho que o papel das elites é muito importante, mas as elites também não são propriamente só faróis. São importantes, mas as sociedades também são construídas de baixo para cima. Ou seja, eu há bocado estava a dizer que eu não gostaria de viver num país onde é a vontade maioritária, por força do peso eleitoral, determina as escolhas, ou todas as escolhas, mas também não gostava, mas gostava de viver num país onde a maioria dessa sociedade fosse mais dinâmica e mais livre. E eu acho que é isso, sobretudo, que nos falta. E eu acho que essas coisas só chegam por necessidade. E, portanto, eu sinceramente não vejo a coisa a melhorar muito. Ou seja, nós agora podemos andar aqui e estes ganham, os outros perdem. De facto, eu acho que o país está a mudar qualquer coisa e vai mudar geracionalmente, é inevitável. Mas acho que essa mudança também só será uma efetiva mudança se de facto a geração que vier a seguir estiver mais nesta predisposição do que propriamente ser a substituição do situacionismo por outros meios, que na verdade foi aquilo que aconteceu com o 25 de Abril. Havia uma coisa que se contava, já não sei se era, deve ser uma daquelas piadas que se contava do Salazar, que às tantas estavam, quando há as crises académicas em 69 e não sei o quê, em que há alguém do Estado Novo que diz, pá, tenham cuidado com esta gente porque eles no fundo querem roubar as nossas cadeiras. E era um bocadinho isso, porque não houve ali de facto a ambição de uma transformação. Ou para algumas pessoas houve, mas não tiveram tanto sucesso assim. Mas não houve a ambição de querer de facto ter um país novo. Talvez porque as circunstâncias históricas também não o permitiram, porque, enfim, por causa de tudo aquilo que nós já falámos aqui no início Eu do acho que ali programa. nos anos 80 houve o Cavaco corporizou esse espírito. Houve, mas também era aquilo que tu estavas a dizer, também se percebeu muito rapidamente que a Europa paga tudo, pá. Esse é o problema. O fundo perdido é a expressão da nossa juventude, da nossa infância e adolescência. É o fundo perdido. Que Felgueiras era o concelho com mais Ferraris por metro quadrado da Europa. Eu duvido que seja verdade, mas enfim, quer dizer... Isso era bom se não fosse a Europa a pagar. Pá, porque... Exatamente. Mas esse tem sido o drama, e é por isso que eu estou tão pessimista em relação ao futuro, porque enquanto que as pessoas de facto antes eram até capazes de lutar por ideias, e mal ou bem, de facto, no pós-25 de Abril, esse debate, entre aspas, não é? Mas essa questão ideológica colocou-se verdadeiramente no país. A verdade é que hoje em dia, se tu disseres, olha lá, já reparaste que nós
perdemos a nossa soberania de facto, porque e vamos explicar o quantitative easing e isto e aquilo e treta e não sei o quê. Pá, que horror. Mas quem é que está disposto a pagar? Quer dizer, quem é que está disposto a sofrer na pele, ter que piorar o seu nível de vida para que eventualmente no futuro ele venha a melhorar por nós próprios e pelo nosso labor, ao invés de estarmos aqui simplesmente confortavelmente encostados ao orçamento quinquenal e ao plano quinquenal da Comissão. Mas eu acho que todo este debate já foi resumido em 75 por um senhor que tinha uma enxada e não queria que ela fosse para a comparativa do Wilson. Aquele famoso vídeo na ocupação da herdade da Torre Bela, em que há um tipo que era enxada e o outro... Certo, eu estava a falar dele há bocado. Sim, exato. Da realidade face exatamente. à ficção. Tudo isto se resume a esse debate que é traduzido de uma maneira muito mais simples, muito mais popular. E aquele debate, aquela conversa, aquela discussão, não é um debate, é uma discussão, é o resumo de tudo isto, se quisermos, que é a ambição de alguém que queria só ter as suas coisas e fazer por si, e a utopia de alguém que achava que o que é teu é de todos e o que é de todos não é de ninguém, não é? Mas isso eu acho que no fim... Esse vídeo é maravilhoso. O vídeo é fantástico, mas acho que a conclusão, e isso é triste, e vamos ver o que é que vai acontecer, não é? Obviamente, mas é óbvio que este socialismo proto-federal europeu, esta experiência mais tarde ou mais cedo vai falhar porque os resultados e a realidade forçarão a que falhe, e a questão aí depois talvez seja esse o momento em que Portugal terá que fazer alguma coisa, ou não, mas neste momento é ser-se um espectador, e nesse aspecto olhar para aquilo que foi, falávamos do 25 de Abril e do 25 de Novembro, em particular o 25 de Novembro e o ideário do estabelecimento da democracia ocidental em Portugal, não penso que fosse isto. Não penso que fosse isto. Acho que havia uma noção patriótica do país, muito magoada por aquilo que terá sido um dos maiores desaires políticos, económicos, morais da história do nosso país, que já são quase 1000 anos, que foi a descolonização e a forma como ela foi feita. Mas, acima de tudo, nessa identidade que se procurava criar no Portugal pós-imperial, a soberania não era algo que pudesse estar em causa, e que tenha sido colocada em causa por circunstâncias de utilidade política, por conveniência partidária, por conveniência política, e que possa ter sido desbaratada assim, sem que as pessoas sequer se apercebam da maneira como ela se tem vindo a ser desbaratada, é algo que me deixa genuinamente preocupado. E o facto e falávamos há bocado da questão das elites e da questão... As elites portuguesas estão confortáveis porque vivem de rendas e vivem de subsídios, disto e daquilo, não sei o quê, tarará, e quer dizer... e se não forem os europeus, depois vêm os chineses. Até eu vou arranjar aqui uns chineses para vender 20 ou 30% da minha empresa. Receba aqui o meu e acabou. Não há aqui brio, em momento algum se nota um grito do Ipiranga em termos económicos, sociais ou políticos em Portugal pela nossa soberania. Pela nossa soberania. Não existe. E isso deixa-me triste, sinceramente. Até porque acho que tem a ver precisamente com o facto de ela passar ao lado da maior parte das pessoas. As pessoas não se aperceberem da realidade em que nós estamos a viver. Porque como formalmente as coisas se mantêm, é como se não existisse um problema.
Teresa, para acabar, também estás triste? Não estou nada triste. Estás mais Acho que otimista? já não tenho nada a acrescentar. Ok, então terminamos aqui com este apontamento mais pessimista. Eu tenho, pá, acho que por uma vez na vida não estou tão pessimista quanto tu estás, mas Eu também não. tenho sempre, não acho, eu tenho sempre alguma, quer dizer, eu espero sempre o pior. E portanto eu sou Pior naquela coisa. a debacle financeira da União Europeia. Ah, mas sim, mas eu tenho aquela. Há bocado sou reacionário como o Nelson Rodrigues, mas tenho aquela coisa do Amílcar Fernandes que pá, tenho a felicidade de ser pessimista. E o pessimista é melhor do que o otimista porque fica feliz quando acerta e quando erra. Exatamente. E, portanto, mas pá, acho que as coisas seguirão naturalmente o seu curso e o facto de estar aqui a assistir de alguma maneira a uma mudança, eu acho que nós estamos a viver mais ou menos acho muito mais interessante a viver agora, enfim, aquela coisa do que vivas em tempos interessantes é uma maldição, não é propriamente um desejo, Mas vivemos. sim, mas o facto de estarmos a viver, é muito mais interessante viver agora do que nos anos 90, embora, lá está, mas também olho para trás para os anos 90 e digo, caramba, aquilo era tão bom, não era? Que se ensaboria. Mas enfim. Linhas, vamos às linhas. Teresa, tens linha para esta semana? Olha, eu tenho uma linha muito rápida porque chamou-me a atenção porque não tenho bem uma opinião formada, embora tenha logo um preconceito, tendo em conta de onde é que isto vem, que vi hoje, não vos quero enganar, mas que o Parlamento Europeu aprovou um relatório a propósito da regulação, redes sociais e a ideia de que as redes sociais para menores de 16 anos só com consentimento dos pais. O meu coração balança, embora acho que tudo isto vai acabar muito mal, depois metem sempre as coisas da pornografia que torna mais difícil combater estas. Mas se pudesse carregar num botão e todas as pessoas com menos de 16 anos não terem redes sociais, eu não sei se gostava, se dizia que sim ou que não. Portanto, eu na verdade só tenho uma reflexão para partilhar convosco. Há razões que me parecem validar fortemente a ideia de que não é bom ter acesso, mas ao mesmo tempo este tipo de proibições decretadas, lá está, acima, não sei, mixed feelings, mas pronto, esta é a minha linha. Eu também tenho um bocado, mas acho que as redes sociais deviam ser obrigatórias para pessoas com mais de 65 anos, tudo a escrever em caps lock. Caps lock! Partilhar tudo sem filtro. Bom, eu vou deixar aqui a minha linha, que esta semana não falámos sobre isso, ainda bem, mas vou deixar aqui este apontamento. José Sócrates falou, deu uma entrevista e deixou claro, António Costa também deu uma entrevista e disse que não pode dizer quem é que apoia nas presidenciais, mas Sócrates resolveu falar e como está um bocadinho mais soltinho, explicou que era capaz de votar no António Filipe, mas que portanto não o iria fazer e portanto vai votar, pasme-se, no Almirante Gouveia e Mel. Porque não apoia, nem nunca apoiou António José Seguro, esse traste. E portanto António José Seguro teve hoje aqui uma grande declaração de apoio, ao contrário senso, que foi esta declaração de José Sócrates. Mas também sobre as presidenciais queria deixar aqui esta nota. Sobre o debate de ontem do André Ventura com o Marcos Mendes, independentemente do resto, até porque não vamos estar a falar sobre isto, houve uma coisa que me saltou e que eu, na verdade, já há uns tempos, não sei se tinha falado sobre isso, se quis falar sobre isso e não falei. O André Ventura perguntou ao Marcos Mendes o que é que ele faria se, porque o Marcos Mendes estava-se ali a arrogar de, quando foi presidente do PSD, havia uma série de candidatos a câmaras que eram arguídos e não sei o quê, e ele teve a coragem de não os apoiar e tal. Que a história também não é bem assim, mas enfim, também não vem agora para o caso. E o André Ventura, com alguma pertinência, perguntou-lhe então o que é que faria sendo Presidente da República se tiver um Primeiro-Ministro que seja constituído arguído. E o Marcos Mendes, que estava tão afirmativo na sua resposta relativamente ao seu passado com os Presidentes de Câmara,
não respondeu claramente. O que me deixou com mais certeza, até por tudo aquilo que se vai ouvindo, parece já um bocado inegável que, muito provavelmente, quando nós tivermos um Presidente da República, Luís Montenegro vai ser constituído arguido. E eu acho mais ou menos inevitável, porque desde que rebentou o caso da Spinum Viva, que toda a gente sabe mais ou menos que há ali uma série de uns rabos de palha, umas coisas meio complicadas de explicar, que ninguém sabe muito bem, e portanto está toda a gente mais ou menos à espera do dia em que isso chegue. Acho, ao mesmo tempo, que também é sintomático do tempo em que vivemos e também não vivo muito confortável com isso, que já sendo isto tão claro para tanta gente, esteja aqui a ser feita esta gestão de timing político para que uma investigação judicial avance. Se há matéria para avançar, tem que avançar agora. Nós não temos de estar à espera de rigorosamente coisa nenhuma. E portanto queria deixar aqui esse repto e um agradecimento ao senhor engenheiro. Um abraço para a Ericeira. Isabel Pereira apoia a Catarina Martins. Isto é só claro, isto é sempre a somar. É sempre a somar. Nuno. Olha, a minha linha tem a ver com o tema do programa, um livro que saiu ontem, no propósito do cinquentenário do 25 de novembro, os 50 vezes 25 de novembro, que foi coordenado pelo Jerónimo Fernandes, teve o prefácio do Pedro Passos Coelho. Eu tive a oportunidade de colaborar com um artigo que faz um capítulo, portanto é um capítulo, são 32 capítulos, 32 contribuições. A apresentação foi ontem em Lisboa, contou com o Pedro Passos Coelho, teve cerca de 200 pessoas, e portanto foi um sucesso, e o livro estará, julgo que na próxima semana, disponível em diversas livrarias. Acho que basta fazer um search na internet, e portanto fica o meu anúncio um bocadinho em causa própria também. E já agora aproveito para dar nota de que a sessão foi gravada, e portanto com a apresentação do Rui Ramos e a intervenção do Pedro Passos Coelho e mais outros momentos que existiram, e essa sessão foi gravada, e portanto em princípio tudo correndo bem, será editada e depois passará aqui no nosso canal do Linhas Direitas, para que todos os nossos ouvintes que não tenham tido a oportunidade de estar presentes possam ouvir as palavras daqueles que lá estiveram, em particular o Rui Ramos e o Pedro Passos Coelho, que parece-me ser de interesse público e portanto um furo aqui também para o nosso Linhas Direitas. Eu agradeço também, porque também não pude lá estar e portanto, vou ver e ouvir com atenção. Senhores, senhor e senhora, muito obrigado. Senhoras e senhores que nos ouvem lá em casa, damas e cavalheiros, muito obrigado pela vossa companhia mais uma semana. Nós voltamos a ver-nos mais ou menos daqui a 8 dias. Um abraço e até lá. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas, o podcast sensação da direita, em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.